Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas no nosso bate-papo, né? Cidadania e Civismo. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, vamos conversar com vocês aí sobre como eu aprendo, né? Falar um pouquinho aí dessa relação da aprendizagem, né? Qual a melhor estratégia para eu aprender? Não há uma melhor estratégia, né? Ou uma estratégia que sirva para todos os alunos e alunas. O que há são estratégias, são metodologias que nós podemos aí utilizar para a nossa aprendizagem. E aí eu convido você para esse bate-papo sobre como eu aprendo e também convido você a dar uma olhadinha nos nossos objetivos de aula, né? Reconhecer as diferentes formas de aprender. Como o professor explicou para vocês, existem várias formas de aprender e a gente vai reconhecendo qual é a forma que melhor se adapta a nós, né? Como a gente aprende, a melhor forma que a gente tem para aí desenvolver a nossa aprendizagem e explorar então essas metodologias que facilitem as nossas aprendizagens, né? Então a gente tem aí uma ideia, eu só consigo aprender lendo, né? De repente aí a gente tem aprendizagem visual, auditiva, né? E a gente começa então a pensar em outras formas de aprender e a utilizar isso para o nosso desenvolvimento cognitivo, para o nosso desenvolvimento educacional. Veja a importância do nosso bate-papo, a importância da nossa aula, né? Então aqui, aprender, por definição, é a retenção de conhecimento. Então, quando eu aprendo algo, eu retive esse conhecimento, né? Tive lá uma aula sobre geografia, falei sobre as regiões do Brasil, aprendi que temos 5 regiões no Brasil, então eu fiz a retenção desse conhecimento, né? Então é a aquisição de habilidade prática ou até mesmo a mudança de um comportamento decorrente de um novo conhecimento, habilidade ou essas atitudes que você então reteve, né? Você aprendeu novos hábitos alimentares. Então você teve uma mudança de comportamento, né? Você aprendeu que uma alimentação saudável, equilibrada, faz bem para você, te deixa mais disposto. Então isso provocou uma mudança no teu comportamento, assim como você aprendeu um novo conteúdo, né? Desenvolveu uma habilidade, né? Ali praticando esporte, né? Então veja aí como eu posso pensar a aprendizagem, né? As formas de aprender e a necessidade que eu tenho. Então como aprender? A aprender da melhor forma. Então a gente vai pensar sobre isso, né? Então, a aprendizagem, né, por meio da aprendizagem, por exemplo, que nós passamos a falar um novo idioma, né, que retemos conhecimento suficiente, por exemplo, para aprovação no vestibular, para mandar bem no Enem, né, você se propôs aí aprender um novo idioma, então você está aprendendo um novo idioma, está retendo essas informações, está colocando em prática. Você passa aí o seu ensino médio, né, aprendendo novas informações, aprendendo as disciplinas, os conteúdos. Qual é o teu objetivo, né? Tenho certeza que o teu objetivo, e você vai conseguir isso, é ir bem no Enem, né? Garantir a sua vaga em uma universidade, se tornar um estudante universitário, prosseguir os seus estudos, né? Então, quando a gente domina essa habilidade, né, para implementar determinadas ferramentas e técnicas, né, no ambiente de trabalho. Então, isso também é aprendizagem. Você aprendeu a se desenvolver no seu ambiente de trabalho. E vamos explorar essas metodologias de aprendizagem. Como o professor já disse a vocês, são várias formas que a gente tem para aprender. Vamos conhecer essas formas, vamos reconhecer essas metodologias e vamos pensar, refletir qual é a melhor metodologia para que eu possa aprender. Então eu trago aqui para vocês a pirâmide da aprendizagem, né? Essa pirâmide foi feita pela National Training Laboratories e ela vai trazer para a gente como eu aprendo. Então, vou explicar um pouquinho dessa pirâmide, né? Fizeram um estudo científico. Então, aqui, formas de transmissão de conhecimento. Então, desse lado eu tenho as formas, do lado direito eu tenho as formas de transmissão de conhecimento, do lado esquerdo o índice de retenção. Então, por exemplo, assistir uma palestra, né, permite um índice de retenção do conhecimento de 5%. Então, quando a gente assiste uma palestra, a gente vai reter, né, como conhecimento 5%. Então vejam aqui, né? Quando eu utilizo recursos audiovisuais, uma imagem, né? Uma cena de filme, trago uma música, né? Um podcast, a retenção ela é de 20%. Mas veja aqui, quando eu ensino os outros,
quando eu me proponho a ensinar os outros, a retenção ela é de 85%. Veja aí a eficácia dessa metodologia em ensinar os outros. Então você que aprende, manda bem em uma disciplina, você pode organizar um grupo de estudos, né, com os teus colegas via Meet ou outras ferramentas, e quando a gente ensina os outros, a gente aprende. Olha que metodologia bacana para a gente pensar, né, de como eu posso melhorar a minha aprendizagem, ensinando os outros. Então aqui, ó, aprender ensinando, né? Você observou ali que de acordo com a pirâmide da aprendizagem, né, a melhor estratégia para aprender algo novo é quando eu me proponho a ensinar os outros, né? Você, como eu disse, né, você e seus colegas de sala podem montar aí grupos de estudo, né, via Meet, né, neste momento, e fazer esse estudo. Você manda super bem, né, na disciplina de física, na disciplina de matemática, você entende os conceitos, você pode, portanto, ensinar os teus colegas. Quando a gente ensina, o índice de retenção da aprendizagem é de 85%. Isso é muito bacana, né? Esse aprender ensinando, né? Vamos ensinar os outros aquilo que a gente sabe de melhor. Então aqui, ó, praticar o conhecimento. Uma outra estratégia importante para a retenção do conhecimento é quando a gente pratica o conhecimento, né? Geralmente aí nos laboratórios, né? Então você aprendeu um conceito de química, você aprendeu um conceito de biologia e você vai na prática colocar esse conceito, né? Você vai praticar o seu conhecimento. Então, pode ser através de exercícios, né? Eu vou praticar aqui, ó, aprendi a fazer a fórmula de Bhaskara na matemática. Então, eu vou praticar. Eu vou pegar exercícios de vestibular, de Enem, vou procurar bancos de questões e vou praticar aquilo que eu aprendi. Eu aprendi o conceito de absolutismo. Como que esse conceito aparece nas provas? Vou praticar fazendo exercícios, né? Então, aprendi o conceito na aula de educação física. Vou praticar esse conceito através dos esportes, né? É muito importante a gente praticar aquilo que a gente aprendeu, né? A gente vai fixando esses conceitos, a gente vai fixando essas regras a partir do momento que a gente pratica aquilo que a gente aprendeu. Duas metodologias importantes, né? O praticar, o aprender ensinando e o praticar o conhecimento através dos exercícios. Então aqui, ó, a partir das discussões da aula, responda essa nossa atividade, né? É possível aprender ensinando? Comente aí a sua resposta, né? Troque ideia com teus colegas e a gente volta fazendo a correção juntos. Pessoal, vamos então aí corrigir a nossa atividade, né? A partir das discussões que nós fizemos,
tem uma proposta de pergunta aí para você, né? É possível aprender ensinando? Então, comente aí, né? Trago aqui a nossa possibilidade de resposta. Segundo Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, né? Então a gente tem aí essa possibilidade de aprender ensinando, né? Uma das estratégias mais eficazes para o aprendizado é ensinar aquilo que a gente aprendeu. Segundo a pirâmide de aprendizagem, esse é o modelo mais eficiente que a gente tem para aprender. Quando a gente ensina aquilo que a gente aprendeu, a gente está ao mesmo tempo ensinando e a gente está aprendendo. Veja a importância, né? Então aqui, ó, a aprendizagem visual. Tem pessoas aí que trabalham com a aprendizagem visual, né? E as pessoas que têm facilidade com essa metodologia, têm aí grande facilidade quando a gente trabalha com imagens, né? Então, com gráficos, fórmulas, diagramas, slides, né? Mapas, textos marcados, são alguns formatos, né, favoritos na hora de aprender. Então, a gente está lá numa disciplina de história e o professor fala, olha, as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Quando você tem um mapa dessas capitanias hereditárias, né, para poder visualizar, tem gente que aprende melhor dessa forma, né? Ah, vai fazer um exercício de porcentagem, então ali pega o gráfico, né, para fazer o exercício de porcentagem. Isso é, portanto, a aprendizagem visual, né? E ela pode ser utilizada aí em todas as áreas, em todas as disciplinas, né? Vamos imaginar lá em biologia, né? A gente está aprendendo células, as partes das células, mitocôndrias, complexo de Golgi, e daí a professora, então, pediu que você fizesse uma célula, né? Criasse uma célula, você faz aquela atividade criando a célula, e quando você visualiza, né, essas partes que formam uma célula, a membrana, né, o núcleo, você aprende, porque você está vendo, porque você está visualizando o conteúdo. Isso é aprendizagem visual. Porém, para algumas pessoas, a aprendizagem ela é auditiva, né? As pessoas demonstram mais facilidade quando elas trabalham com a aprendizagem auditiva, né? Através de áudio, podcast, webinar ou textos em áudio, né? Nós temos aí, por exemplo, os clássicos da literatura brasileira que foram narrados e ao invés de fazer a leitura, você pode ouvir esses clássicos da literatura, você pode ouvir um podcast, né? Discutindo aí um tema da atualidade, discutindo aí um tema recente, trazendo algumas informações, né? Você pode ter aí o seu webinar, então são estratégias que a gente tem que podem favorecer a aprendizagem. Inclusive as pessoas que têm facilidade com a aprendizagem auditiva, elas costumam ler em voz alta, né? Então eles vão estudar e eles costumam fazer a leitura daquilo que eles estão estudando em voz alta para treinar a aprendizagem auditiva. Como o professor já explicou para vocês, existem várias metodologias de aprendizagem e você verifica qual é a metodologia que se adequa, né? Se você, de repente, aprende melhor ensinando os outros, praticando, aprendizagem visual, aprendizagem auditiva, né? O importante é desenvolver as suas habilidades e garantir a sua aprendizagem, né? E daí você reconhece qual é o método mais eficaz no desenvolvimento das suas habilidades, da sua aprendizagem. Então aí a aprendizagem auditiva, tenho certeza que algumas pessoas aí optam pela aprendizagem auditiva e se desenvolvem melhor através dela. Tudo bem? E aqui uma atividade, né? Preencha a tabela abaixo com as informações solicitadas. Então, estratégia de aprendizagem. Tenho aqui a aprendizagem visual. Quais são as características da aprendizagem visual? Aqui eu tenho as características e eu peço o nome dessa estratégia. Então façam, né? Preencham a tabela e a gente volta fazendo a correção da nossa atividade.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade. Tenho certeza que você não teve aí grandes dificuldades em realizar essa proposta de atividade, né? Então aqui, aprendizagem visual, quais são as características? Aqui eu tenho algumas características e peço o nome da metodologia dessa característica. Então aqui, né? Aprendizagem visual, as imagens são as grandes aliadas, né, para fixar o conteúdo. E quando você prefere estudar por formatos de áudio, como podcast, webinar, né, textos aí em áudio, você tem uma aprendizagem auditiva, né? Então são aí possibilidades que a gente tem para aprender. E aqui eu trago para vocês a aprendizagem sinestésica. Olha que bacana a aprendizagem sinestésica, né? Literalmente é colocar a mão na massa, né? São aquelas pessoas que precisam produzir algo. Se você é mais inclinado para o lado prático, né, do que para o teórico, você é sinestésico. O que é ser sinestésico? Mover, tocar, montar faz sentido. Os livros, os podcasts, né, são substituídos por testes e práticas. Então você está ali, né, tem uma aula sobre feudalismo e o professor mostrou a imagem sobre feudalismo, né, você tem um podcast sobre feudalismo, mas você realmente vai aprender sobre feudalismo, sobre o feudo, terras do senhor feudal, terras comunais, né, espaço da igreja, quando você faz uma maquete de um feudo, por exemplo. Então isso é sinestesia, você colocou a mão na massa, você produziu o teu conteúdo, né? Você trouxe esses elementos aí para a sua produção, para os seus testes, né? Isso é aprendizagem sinestésico, né? Sair testando vídeo do YouTube é o seu método de estudo preferido, né? Você gosta aí de dar aprendizagem sinestésica. Trago agora para vocês, gente, dicas para potencializar o seu aprendizado. Então ali, ó, olha que bacana essas dicas, né? Alterne o seu ambiente. Às vezes, estudar no mesmo ambiente em casa pode se tornar monótono e a gente acaba se distraindo, né? Desde que seja um ambiente, né, tranquilo, bem iluminado, para que você possa fazer os seus estudos, é interessante que você alterne o teu ambiente. Trabalhe mais de um sentido. Por mais que a sua aprendizagem seja visual, né, escute alguns textos, trabalhe a aprendizagem auditiva, ensine os outros, né, faça aí, né, alterne os seus sentidos. Distribua o tempo de estudos. Às vezes, né, fazer um cronograma de estudo em que você contemple ali longas horas de estudo pode ser cansativo. Então é importante aí que você distribua o tempo de estudo, né, talvez um pouco de manhã, um pouco à tarde, né, tem algum dia ali que você consiga estudar um pouco mais, um pouco menos, mas que você distribua e não se torne algo cansativo. Durma bem, isso é importante, né, as nossas horas de descanso, então em torno ali de 8 horas é o suficiente, né, com sono de qualidade. Uma alimentação saudável e equilibrada, principalmente antes de dormir, nada de alimentos pesados, né, para que você tenha um sono de qualidade. Acorde disposto, né, para cumprir o seu cronograma, a sua agenda de compromissos. E revise os seus conteúdos, né? Por mais que você tenha domínio, mande bem na matéria, é importante que você revise os conteúdos, faça uma leitura daquilo que você viu na sua aula no dia a dia, beleza? Pessoal, aqui uma atividade, ó. Elabore um mapa mental. O mapa mental é uma estratégia de aprendizagem com dicas de aprendizado. Lembre-se de compartilhar com os teus colegas, com o teu professor, com a tua professora a tua resposta e a gente volta a fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir, né? Então acredito que você fez aí um mapa mental, né? Fez algumas estratégias. Apresenta aqui uma possibilidade de resposta para vocês. Então aqui, ó, aprendizado, né? Descanse, durma bem, né? Tenha ali as suas horas de sono com qualidade. Uma alimentação saudável, né? Vamos aí principalmente à noite evitar alimentos pesados, gordurosos, que isso vai influenciar no nosso sono, né? Tenha uma boa gestão do tempo, gerencie o seu tempo, né? De uma maneira que você consiga cumprir os seus conteúdos, tenha disciplina com relação ao seu cronograma, sua gestão do tempo. Explore os sentidos, né? Aprendizagem visual, sinestésica, auditiva, ensine os outros, né? Então vamos fazer essa exploração dos sentidos que contribui com a nossa aprendizagem. E também uma dica importante aí, alternar os ambientes de estudo, né? Faça talvez um dia ao ar livre, você tem um espaço aí na tua casa, né? Ao ar livre para estudar, um outro dia em um outro local, isso, né, não permite a monotonia, né? Então é interessante quebrar essa monotonia na nossa rotina de estudos. Então aqui, ó, como é importante a gente organizar a nossa rotina de estudo, né? E identificar essas metodologias que contribuem com a nossa aprendizagem. Então aqui, ó, o método visual, né, através de gráficos, imagens, né, slides, tem pessoas que preferem aprender dessa forma e aprendem melhor dessa maneira. Método auditivo, podcast, né, audiobooks, então as pessoas que escutam a aprendizagem e retêm melhor o conhecimento dessa forma. Aprender ensinando, olha que bacana, né? Segundo a nossa pirâmide do conhecimento, quando a gente ensina alguém, a gente aprende, 85% de retenção do conhecimento, quando a gente aprende, né? A gente ensina as pessoas, a gente aprende mais. Método sinestésico, então aí quando a gente, né, faz, né, coloca a mão à massa, produz, né, precisa tocar, mover, método sinestésico e praticar aquilo que você aprendeu através de exercícios, né, práticas laboratoriais, práticas esportivas. Então pratique aquilo que você aprendeu, é um método importante também. Mais importante que isso é você identificar qual dos métodos ele é mais adequado a você, tá bom? Galera, obrigado pela presença no nosso bate-papo, na nossa conversa. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.